Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Excel aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre erros. Eu entendo perfeitamente como é frustrante você preparar uma fórmula e aí na hora de calcular o Excel dá um desses problemas aqui. Mas uma ótima notícia que eu trago para vocês hoje é que esses erros são bem simples de resolver. Você só precisa entender o que está causando eles e é justamente isso que eu vou mostrar na aula de hoje. Logo após a vinheta, a gente começa. Seguinte, pessoal, eu separei aqui alguns exemplos para que vocês consigam entender quais são as possíveis causas de todos esses erros aqui que o Excel pode retornar. Tá? Em alguns desses exemplos, a gente vai trabalhar aqui com funções que já foram abordadas em outras videoaulas aqui do canal. E aí, se você ainda tem alguma dúvida nessas funções, eu sugiro que vocês assistam os vídeos e para isso eu vou deixar o link aqui disponível na descrição, beleza? Vamos direto aqui para o que interessa. Primeiro erro que a gente vai ver aqui, pessoal, é o nulo, que é um erro bem simples de resolver e acontece quando dentro da fórmula a gente está tentando obter a interseção de dois ou mais intervalos que não se interceptam. Por exemplo, se eu quiser saber quais são as células que estão na interseção desse primeiro intervalo com esse segundo intervalo aqui, eu posso fazer do seguinte modo. Coloco aqui um igual, forneço o primeiro intervalo e aí dou um espaço, forneço o segundo intervalo. O espaço é justamente o operador de interseção. Quando eu ponho para calcular, está certinho. Ó. O Excel pegou e me retornou que essa célula aqui pertence aqui aos dois intervalos que a gente colocou, tudo certo, sem problema. Agora, olha só o que acontece se eu fizer a mesma operação, colocando aqui dentro da fórmula esses dois intervalos que vocês conseguem ver aqui. O Excel vai me retornar um erro de nulo, porque se a gente olhar bem, não tem nenhuma célula que vai pertencer aos dois simultaneamente, beleza? Quando a gente coloca um erro de nulo dentro de uma outra fórmula, esse erro ele vai se propagar, assim como os outros erros que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo. Então, por exemplo, se eu quero fazer isso aqui mais um, eu obtenho de novo um erro de nulo, tá bom? O segundo erro que nós temos aqui é o erro de hashtags, tá? Que são essas várias cerquilhas que o Excel vai colocar dentro de uma célula, tá? Também é um erro muito simples de resolver, porque ele vai acontecer quando a gente tiver um número negativo que está formatado como data ou como hora. Tá? Preste atenção aqui. Vamos supor que eu ponho o número 1 aqui nessa célula e eu vou formatar isso como uma data abreviada. O Excel vai entender que o número 1 corresponde a 1º de janeiro de 1900. Então, se eu ponho o número 10, seria 10 de janeiro de 1900. Se eu coloco 100, seria o 100º dia a contar de 1º de janeiro de 1900. Olha só o que acontece quando eu coloco aqui um número negativo, por exemplo, menos 5. Ele vai me retornar aqui essas várias hashtags e por mais que eu aumente a largura da coluna, ele vai continuar me retornando mais hashtags ainda, tá? Por que isso está acontecendo? O dia 1º de janeiro de 1900 é o ponto de partida do calendário padrão do Excel. Então, se eu ponho aí menos 5, é como se eu estivesse tentando ir para antes do ponto de partida e o Excel não consegue entender isso e por isso a gente tem esse erro, tá? É a mesma ideia aqui, por exemplo, quando a gente está operando com horas. Se eu quiser somar 2 horas, por exemplo, 1 da manhã com 2 da manhã, eu tenho 3 da manhã sem problema. Agora, olha só o que acontece quando essa célula aqui está formatada como hora e aí eu vou fazer isso menos isso. O Excel me retorna o mesmo erro porque eu teria aí uma hora negativa, tá bom? Uma forma de você se livrar desse problema aqui seria alterando o sistema de data padrão do Excel. Como é que a gente pode fazer isso? Vem aqui em Arquivo, depois Opções, Avançado, vai descendo aqui até encontrar essa caixinha aqui, ó, usar o sistema de data 1904. Esse sistema aqui utiliza como ponto de partida 1º de janeiro de 1904, tá? Então, se você marcar aqui nessa caixinha e clicar em OK, você vai conseguir operar com horas e com datas negativas. O único cuidado que você tem que ter é que se você já tinha data na sua planilha de Excel e utiliza o sistema de data novo, essas datas elas vão ser alteradas e aí isso pode dar uma dor de cabeça para você, beleza? O terceiro erro que nós temos aqui é o erro de nome, e ele vai acontecer quando o Excel não entender um determinado nome que a gente colocou na fórmula. Por exemplo, se eu quiser calcular a média desses 4 dados aqui, vocês concordam comigo que eu posso fazer isso de forma muito simples, chamando aqui a função média. Quando eu forneço aqui os argumentos dos dados e ponho para calcular, o Excel me deu justamente o erro. Por quê? Ele não consegue identificar que função é essa, porque tem um erro de grafia no nome da função. Quando a gente põe a letra A que está faltando, aí sim o resultado fica correto, tá bom? Nesse segundo caso aqui,
eu vou calcular a média desses números, só que em vez de fornecer o argumento que nem a gente acabou de fazer, eu vou colocar aqui o nome intervalo, tá? O Excel me retorna um erro de nome, porque ele não consegue entender que essa palavra intervalo faz alusão a esse conjunto de dados. Como é que a gente pode explicar isso para ele? Basta vir aqui na caixa de nome e colocar a palavra intervalo. Aí sim, o resultado fica corrigido. Por último, nós temos os casos em que a gente está tentando trabalhar com texto numa fórmula, mas o Excel não está conseguindo entender muito bem porque estão faltando as aspas. Por exemplo, suponha que eu queira juntar aqui a palavra termo com a palavra dinâmica. Para isso, eu posso utilizar esse E comercial aqui, que é justamente o operador que junta dois textos, tá? Por que o Excel está me retornando esse erro? Ele ainda não entende que isso aqui são duas palavras. Ele só vai conseguir entender isso a partir do momento que a gente colocar elas entre aspas, e aí sim a gente obtém o resultado que a gente estava esperando, beleza? O quarto erro que nós temos é o div zero, que é um erro bastante comum e acontece em várias situações. A mais comum é quando dentro da nossa fórmula a gente tem uma divisão por zero ou divisão por uma célula vazia. Por exemplo, se eu tentar dividir esse dado aqui por esse, a gente vai obter o erro. Se eu apago o número zero aqui deixando a célula vazia, o erro continua. Mas quando eu coloco aqui qualquer outro valor numérico, aí sim o erro é corrigido, tá? O div zero ele acontece muito também quando a gente está tentando fazer alguns cálculos matemáticos em cima de dados que são 100% textuais. Por exemplo, se eu quiser a média aritmética desses dados aqui, o Excel me retorna um div zero. Acontece a mesma coisa quando a gente calcula variância, quando a gente calcula desvio padrão e por aí vai. Agora, olha só que interessante. Se eu colocar para ele calcular a soma desses dados, a gente obteve zero, porque a função soma ela ignora os dados de texto que são fornecidos no argumento. Agora, por que a soma deu zero e a média deu div zero? Vocês sabem muito bem que a média aritmética seria você somar os dados e dividir pela quantidade de números. Então, como a gente tem zero números aqui, o que essa função está tentando fazer é isso dividido por isso, que é justamente o resultado desse erro, beleza? Por último, a gente tem um caso da função média-si. Sempre que o Excel não encontrar o critério da média que a gente especificou dentro da função, ele vai nos retornar o erro de div zero. Por exemplo, se eu quiser calcular a média aritmética dos dados que são maiores do que 5, que estão aqui dentro desse intervalo, eu posso utilizar essa sintaxe aqui que vocês estão visualizando. Média-si, forneço aí o intervalo e depois forneço o critério que eu estou interessado, que seria maiores do que 5. Quando eu faço essa mesma ideia, colocando um critério para calcular a média dos números que são maiores do que 15, ele vai me retornar o erro porque nenhum dos dados obedece à condição que a gente especificou lá dentro da função, beleza? O quinto erro que nós temos é um dos mais recorrentes no Excel, porque ele pode acontecer por vários motivos. Um que é muito comum é quando dentro da nossa fórmula a gente está pedindo para o Excel executar uma operação matemática inválida. Por exemplo, se eu coloco aí para ele calcular a raiz quadrada ou qualquer raiz par de um número negativo, isso não vai dar um número real, portanto ele me retorna aqui num. A mesma coisa quando eu peço para ele calcular aí um logaritmo de um número negativo ou mesmo um fatorial aqui de um número negativo. Tá bom? Um caso também que é muito comum de obter esse erro é quando o resultado do nosso cálculo está fora dos limites numéricos aceitados pelo Excel, que são aproximadamente esses valores aqui que eu trago no intervalo. Então, por exemplo, se a nossa conta aí vai dar 2 vezes 10 elevado a 308, ele me retorna número porque ele não suporta um valor tão grande assim. Mas se eu diminuo aqui, por exemplo, 1 vezes 10 a 308, cai dentro do nosso intervalo e aí sim ele já não me retorna o erro numérico, tá? Quando a gente está trabalhando com datas negativas, nós sabemos que a gente vai obter o erro de cerquilha. E aí, se esse erro de cerquilha é inserido no argumento de uma função de data, a gente vai obter o erro de num. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho aqui uma data e quero extrair o dia, o mês e o ano, tá bom? Tem três funções do Excel que são muito úteis, que seria a função dia, aqui a gente teria a função mês, e a gente fornece aqui a data completa, e por último aqui a função ano, coloca também a mesma data, vocês veem que deu bonitinho, 14 de maio de 2021. Agora, olha o que aconteceria aqui se em vez de eu colocar o dado da célula G11, eu colocasse menos G11. O Excel me retornaria aí o erro de número, tá bom? Por último, nós temos o caso das funções taxa e TI. São duas funções da biblioteca financeira do Excel que realizam cálculos iterativos internos. E aí, quando o Excel não consegue convergir esses cálculos, ele me retorna o erro. Vamos entender que é a partir da função taxa, tá? Suponha que eu fiz um empréstimo de R$15.000 no banco e eu acertei que eu vou pagar isso em 30 parcelas
de R$ 650. É visível aqui que eu estou pagando uma certa taxa de juros. E aí, para descobrir o valor dessa taxa, eu posso utilizar a função taxa. O primeiro argumento seria o número de parcelas. O segundo argumento seria o valor pago a cada parcela, e eu tenho que fornecer isso como número negativo para o Excel entender que é um débito que eu tenho com o banco. E por último, a gente coloca aqui o valor total do empréstimo. Põe para calcular certinho aí, eu tenho uma taxa de 1,78%. Agora, olha só o que acontece se eu colocar aqui um valor de R$0. O Excel não converge o cálculo porque ele não consegue entender como é que eu vou quitar esse empréstimo em 30 meses se eu não estou fazendo nenhum pagamento para o banco. É a mesma coisa aqui se eu colocar um valor positivo. Ele não consegue entender como é que eu estou recebendo os R$650 por mês do banco e ainda assim eu vou conseguir quitar esse empréstimo em 30 meses. Mas vai ter alguns casos aqui que realmente a função taxa e a função TI não convergem porque o número de iterações não foi suficiente. Aí você pode alterar isso vindo aqui em arquivo, depois vem em opções, fórmulas, habilita o cálculo iterativo e aumenta aqui o número de iterações. Quando você clica em OK, põe para calcular de novo. Se esse for o caso do seu problema, aí sim o Excel consegue retornar e o erro vai ser corrigido, beleza? O próximo erro que nós temos aqui é o ND, e ele vai acontecer com funções que são muito famosas dentro da biblioteca do Excel, por exemplo, com as funções procv, proch, corresp, proc e por aí vai, tá? A ideia desse erro ela é bem simples também. Todas essas funções, elas servem para buscar valores num certo intervalo de dados. E aí, quando elas não encontram esses valores, elas retornam o ND, que significa não disponível. Vamos entender aqui a partir da função procv. Então, imaginem que eu tenho aqui um catálogo simples de produtos e dentro desse catálogo eu tenho informações de um código do produto, do nome e do seu preço, tá? Eu quero utilizar essas informações para montar um menu. Qual que é a ideia aqui? Eu quero selecionar o código do produto e o Excel ele vai me retornar o nome e o preço de forma automatizada. Posso fazer isso utilizando a função procv. Então, para obter o nome, eu coloco aqui procv. O primeiro argumento é o valor que ele vai buscar. O segundo argumento é onde que ele vai buscar esse valor, portanto, seria os nossos dados. E aí o terceiro argumento seria o número índice de coluna. Essa sintaxe que eu estou escrevendo aqui é para o Excel me retornar o nome do produto. E o nome do produto está na minha segunda coluna desse intervalo em vermelho. Portanto, eu ponho aqui o número 2 e por último eu escrevo a palavra falso para o Excel fazer uma busca exata. Ponho para calcular produto 1, maçã, tudo certinho, tá? Para a gente colocar aqui o preço, seria quase a mesma coisa. Eu posso copiar a fórmula, colo aqui embaixo e eu só vou alterar esse índice da coluna para o índice da coluna dos preços, que seria a coluna 3. Beleza, pessoal, o nosso menu aparentemente está funcionando certinho. Ponho aqui o produto 2, banana 2,50, produto 3, laranja 1,80. Agora, olha o que acontece se eu colocar o produto 5, ND. Por quê? Porque a gente não tem o número 5 aqui na nossa coluna do código, tá? Então, sempre que esse erro acontecer aqui com o procv, essa é uma possível causa. Outra possível causa é quando eu peço para a função procv fazer uma coisa que ela não é capaz de executar. Preste atenção aqui, ó. Eu modifiquei um pouco o meu menu e agora eu estou interessado em buscar a partir do nome do produto para obter o valor do código e o do preço, tá bom? Como é que eu posso fazer isso? De novo, abrindo aqui a função procv. O primeiro argumento é o dado da célula K11, portanto, o nome. O segundo argumento é a matriz tabela, ou seja, o nosso espaço de busca. E aí, como eu quero que ela me retorne o código, e o código está na primeira coluna aqui, eu ponho o índice 1 e, por último, a palavra falso. Ela me retorna um erro ND. Se eu copio essa fórmula aqui e colo aqui embaixo, apenas fazendo uma correção no índice da coluna, porque o preço aqui estaria na coluna 3, eu continuo com o mesmo problema. Por quê? Porque por mais que a gente tenha fornecido aqui todo esse espaço de busca para a função procv, ela é limitada, ela só consegue fazer buscas na primeira coluna à esquerda do nosso intervalo. E aí ela está tentando encontrar a palavra maçã aqui dentro dessa coluna do código, portanto ela me retorna que isso não está disponível. Como é que a gente pode corrigir esse problema? Tem várias formas. Por exemplo, no caso do preço, a gente poderia fazer uma alteração aqui do segundo argumento para esse aqui, e aí o índice da coluna não seria mais 3, seria 2, e aí a gente consegue resolver o nosso problema. Mas não ficaria tão legal de fazer esse ajuste aqui com o código, porque a coluna do código, vocês veem aqui, que ela está à esquerda. A não ser que eu desse um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V, e aí eu teria uma modificação aqui da matriz tabela para essa daqui,
e o código, como vocês podem ver agora, estaria na coluna 3, mas isso aí não é uma solução muito elegante. Então, nesses casos aqui, para vocês não precisarem fazer muitos ajustes aí na base de dados de vocês, eu recomendo aqui que você trabalhe com função procx ou com as funções índice e corresp de forma combinada. Um spoiler que eu deixo para vocês é que nas próximas semanas vai ter vídeo das duas aqui no canal, beleza? Outro erro que é muito comum quando a gente está trabalhando com função procv, com função proch e outras funções que fazem essa pesquisa de valores é o erro de referência, que a gente está chamando aqui de ref. Basicamente, o Excel está nos dizendo que ele não consegue encontrar uma certa referência que a gente colocou lá dentro do argumento da função. Vamos entender aqui, voltando para o nosso menu. Vocês conseguem visualizar que o menu funciona perfeitamente para trazer o nome do produto, mas ele não consegue trazer aqui o preço, tá? Por quê? Quando a gente olha para essa fórmula aqui, eu coloquei nesse terceiro argumento para ele me trazer o dado da quarta coluna, sendo que o nosso espaço de busca só tem 3 colunas, ou seja, foi feita uma referência errada de coluna aqui. Quando eu altero para 3, o resultado vai ser corrigido e o menu volta a funcionar perfeitamente, beleza? Quando a gente está trabalhando com função mint, esse erro também é muito comum. Qual que é a ideia dessa função aqui? Ela vai me retornar um valor que esteja numa certa linha e numa certa coluna que eu especifico para uma matriz. Então, por exemplo, se eu quero o dado da linha 2 e da coluna 3 desse catálogo, forneço espaço de busca, índice da linha, índice da coluna, beleza, ele me retornou o preço da banana, de fato, isso aqui está correto. Agora, se eu pedir para ele fazer a mesma coisa com um dado da linha 5 e da coluna 2, eu obtenho, portanto, o erro de referência, porque, como vocês podem ver, a gente não tem uma linha 5 aqui dentro. Outra causa muito comum para esse erro é quando dentro de uma fórmula a gente tem uma célula que foi deletada. Então, por exemplo, se eu quero somar aqui o preço da pera com o preço da laranja, eu obtenho aqui o resultado sem grandes problemas. Agora, se eu deleto essa linha aqui, vocês veem aqui que a função soma não vai conseguir retornar um resultado porque essa referência aqui se perdeu. E aí eu posso dar um Ctrl Z para evitar esse tipo de problema, beleza? O próximo erro que nós temos aqui é o erro de valor, e ele é muito genérico, ele vai acontecer com muitas funções da biblioteca do Excel. Eu separei 3 casos aqui para a gente analisar. Uma primeira causa comum para esse problema é quando a gente dá o argumento da função ou o argumento da fórmula de modo inapropriado. Então vamos supor que eu queira juntar essas duas palavras aqui. Uma forma muito intuitiva de eu tentar fazer isso seria colocando a primeira célula mais a segunda célula e aí eu vou obter o erro. Por quê? O operador de soma que a gente colocou aqui, ele só funciona quando a gente está trabalhando com dados numéricos. Se eu preciso juntar 2 textos, eu teria que utilizar aí o operador de concatenação, que como a gente já falou nesse vídeo, é o e-comercial. Então eu ponho a primeira célula, e-comercial a segunda, e aí o nosso resultado fica certinho. Uma outra causa que é muito comum para esse problema é quando a gente está trabalhando com a função soma-se, só que a gente fornece os argumentos de forma inapropriada. Por exemplo, suponha que eu tenho aqui esse relatório que é referente a uma certa empresa fictícia que comercializa aí celulares, tablets e notebooks nas cidades de São Paulo, Vitória e Manaus. Aqui é um relatório bem simples, como vocês podem ver, mas vamos supor que eu quisesse obter a receita que foi obtida da venda de celulares na cidade de Manaus. Vamos dar uma olhadinha aqui em como que eu fiz isso com a função soma-sis. O primeiro argumento da função é essa coluna em azul, portanto, eu estou interessado em somar receitas, ele vai entrar aqui nessa primeira parte, tá? O segundo argumento é a coluna dos produtos, o terceiro argumento é o produto que eu quero, portanto, o celular, e por último eu forneço aqui os dados que são referentes à cidade. Primeiro eu dou a coluna e depois eu forneço aqui o nome da cidade. Ponho para calcular, beleza, o Excel entende bem certinho aqui o nosso problema. Agora, olha o que aconteceria aqui se eu tivesse uma coluna que foi fornecida de forma inapropriada. Por exemplo, em vez de eu buscar da F11 até a F19, eu vou buscar da F11 até a F18, ou seja, as colunas estão com tamanhos diferentes. Ele vai me retornar esse erro de valor. Então, se você está trabalhando com a função soma-se e está obtendo esse erro de valor, muito provavelmente as suas 3 colunas estão com tamanhos diferentes, portanto, isso é uma coisa bem simples de corrigir. Outra causa comum para esse problema é quando a gente tenta fazer operações matemáticas com matrizes que não são válidas matematicamente. Por exemplo, imagine que eu queira calcular o produto entre essas duas matrizes. Existe uma função na biblioteca do Excel, que é a matriz.mult, que faz esse produto matricial. Então, forneço aqui a primeira matriz, ponto, vírgula, a segunda matriz, e aí ele me retorna um erro de valor. Por quê? Vocês sabem muito bem que eu não consigo calcular o produto dessas duas matrizes, porque essa aqui é uma 2 por 1 e essa aqui é uma 2 por 2.
Então, se eu apago essa linha aqui e eu rearranjo a minha segunda matriz apenas para esse intervalo, quando eu ponho para calcular, aí sim o Excel vai conseguir entender o problema e retornar o valor que a gente precisa. O penúltimo erro que nós temos é o erro despejar, que é um erro muito simples de corrigir e acontece com essas funções de matriz dinâmica da biblioteca do Excel, ou seja, as funções que imprimem o resultado em mais de uma célula. Presta atenção aqui, ó. Suponha que eu queira calcular a inversa dessa matriz. Uma forma muito simples de fazer isso seria chamando aqui a função matriz.inverso. O argumento é essa primeira matriz, ponho para calcular, está resolvido aqui o nosso problema. Agora, olha só o que acontece se nesse espaço onde é impresso o resultado, eu já tivesse uma célula preenchida. Por exemplo, vamos deixar aqui esse dado na célula G12. Vou executar a mesma operação e aí o Excel vai me retornar o erro despejar. O que ele está me dizendo aqui? Eu não estou conseguindo despejar o resultado porque tem uma célula lá que está obstruindo. E aí, quando eu apago a célula, o resultado fica certinho da forma como a gente esperava, beleza? E o último erro que nós temos aqui é o calque. Esse também é um erro que só acontece com as funções de matriz dinâmica e uma causa muito comum para ele é quando o resultado da função de matriz é um conjunto vazio. Preste atenção aqui, ó. Nós temos aqui uma coluna com nomes de pessoas e aqui seus respectivos estados, tá bom? E aí vamos supor que eu queira filtrar as pessoas de cada estado a partir dessa lista suspensa. Então, qual que é a ideia? Eu quero colocar aqui Rio de Janeiro e o Excel vai imprimir para mim as pessoas daqui de dentro que são do Rio de Janeiro, tá bom? Uma forma muito legal da gente fazer isso seria utilizando a função filtro. O primeiro argumento seria a coluna dos nomes e o segundo argumento seria a coluna dos estados. Mas como eu quero apenas as pessoas do estado da lista suspensa, eu vou colocar aqui igual a D10, tá? Ponho para calcular e aí eu obtenho aqui para o Rio de Janeiro apenas o Heitor e a Thaís, como vocês podem ver aqui, está funcionando direitinho. Ponho aqui São Paulo, eu teria aí Ricardo e Gisele, tá bom? Agora, olha o que acontece quando a gente põe aqui no estado do Amazonas. A função me retorna calque porque nenhuma dessas pessoas reside nesse estado que a gente selecionou aqui dentro, beleza? A ideia que eu queria passar para vocês era essa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de ativar o sininho também. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, sintam-se à vontade para deixar aqui nos comentários. Assim que a gente visualizar, a gente responde para vocês, beleza? É isso, um abraço e até a próxima.